Quando Deus nos dá uma revelação de algo, Deus nos dá uma palavra de conhecimento, nos mostra algo, uma correção para alguém, nos mostra algo que precisa ser avisado, nos revela em sonhos, nos revela em visões, nos revela com testificação interna, e a gente sabe que é da parte de Deus, a quem Deus te mostrou para que você entregue a mensagem. Vou ler em Ezequiel capítulo 3, versículo 16. Senhor Deus, nós pedimos a Tua presença conosco. Senhor, fala conosco. Nos ensina a Tua palavra, nos ajuda, Senhor, no nome de Jesus. Amém. Tem como título o Atalaia de Israel. Diz assim, Ezequiel capítulo 3, versículo 16. E sucedeu que ao fim de 7 dias veio a palavra do Senhor a mim, dizendo: Filho do homem, eu te dei por atalaia sobre a casa de Israel, e tu da minha boca ouvirás a palavra e os avisarás da minha parte. Quando eu disser ao ímpio, certamente morrerás, não avisando tu, não falando para avisar o ímpio acerca do seu caminho ímpio, para salvar a sua vida, aquele ímpio morrerá na sua maldade, mas o seu sangue da tua mão o requererei. Ou seja, se Deus deu a palavra de correção, avisou, que o ímpio estava em pecado e disse para que o atalaia, o mensageiro, o profeta, anunciasse aquela pessoa para que se arrependesse. Ele não avisando, ele tendo medo ou travando, não tendo coragem de falar, a palavra de Deus diz que o sangue dessa pessoa que morreu na própria maldade, vai ser requerido daquele que não foi anunciar a palavra de correção. Porque Deus deu a palavra de correção, deu para que ele se arrependesse. Quando Deus dá uma palavra, quando Deus levanta pessoas, uma pessoa para anunciar o arrependimento, quando Deus levantou Jonas vai para Nínive e anuncia sobre a maldade deles, que eu vou enviar o juízo sobre a terra, sobre a cidade de Nínive, por causa da maldade deles. Jonas, ele desobedece, ele vai para outro lado, ele foge da direção de Deus, mas Deus o traz de volta para o propósito dele, para o que Deus queria que ele fizesse. Ele precisou passar por dias muito ruins, 3 dias na barriga de um grande peixe, no mais profundo oceano. Como ele explica, as algas estavam sobre a cabeça, envoltas, enroladas na cabeça dele. Ele não estava sequinho ali dentro da barriga do peixe, não era confortável. Ele ora pedindo a misericórdia do Senhor, e Deus faz com que aquele peixe o jogue na praia, exatamente em Nínive. Deus levou ele para o propósito, para que Deus tinha chamado ele para fazer. E aí ele vai anunciando o juízo de Deus. E os ninivitas, ao ouvirem, se arrependem, eles entendem que eles estavam em pecado e precisavam se arrepender. Essa palavra diz sobre isso. Se Deus dá uma palavra de conhecimento para alguém, sobre alguém que precisa de se arrepender, e essa pessoa não vai anunciar ao outro, quando essa pessoa que morreu na própria maldade, quando essa pessoa vier o juízo sobre ela, o sangue vai ser requerido daquele que não anunciou a palavra de correção. Nós precisamos ter muito cuidado. Quando Deus nos revelar algo, peça a Deus para que esteja contigo, para que Ele te ajude a falar e da maneira que Ele quer. Peça que Ele te use como um instrumento e usá-lo como Ele quer. Que você não fale mais do que Deus falou para você. Você fale exatamente o que Deus falou. Não acrescente, não tire. Isso é muito importante. Não acrescente e não tire daquilo que Deus falou, para que você entregue para alguém. Versículo 19. Mas se avisares o ímpio e ele não se converter da sua impiedade e do seu caminho ímpio, ele morrerá na sua maldade, mas tu livraste a tua alma. Ou seja,
Você avisou ao ímpio e ele não se arrependeu. Você está livre da culpa. O sangue não vai ser requerido daquele ímpio sobre você, porque você avisou e ele escolheu não se arrepender. Versículo 20. Semelhantemente, quando o justo se desviar da sua justiça e fizer maldade, e eu puser diante dele um tropeço, ele morrerá, porque não o avisando tu, no seu pecado morrerá, e as suas justiças que praticara não virão em memória, mas o seu sangue da tua mão requererei. Quando um justo pecar, se desviar da sua justiça, fizer maldade, né? E o Senhor colocar um tropeço. Se nós não avisarmos a esse que se desviou da justiça para que retorne para a justiça, para que ande nos caminhos do Senhor, se não o avisarmos, Deus mostrou para nós, nos deu a palavra de conhecimento, nos deu a revelação, discernimento, que esse precisa se arrepender, voltar para Cristo, e nós não o confrontamos em amor, não vamos anunciar a palavra que Deus nos deu. Também diz que o sangue da nossa mão o Senhor requerirá. O Senhor requerirá da nossa mão. É muito difícil quando alguém próximo ou até distante, mas eu acho que quem está próximo a gente está andando, fazendo algo errado. E quando o Senhor nos dá essa palavra de conhecimento. Mas sabe como nós fazemos isso? Nós pedimos ao Espírito Santo que não seja eu, Senhor, mas que seja o Senhor a usar a minha boca. Não para ferir, mas para proferir as palavras que o Senhor quer, para confrontar em amor essa pessoa, para que se arrependa dos seus pecados, para que volte a praticar a justiça, para que volte a fazer o que é certo. Peça ao Senhor para que te oriente e te ajude com as palavras. Quando eu não sei o que falar, primeiro eu me calo. E segundo eu vou para a palavra e eu pergunto em oração ao Espírito Santo o que Ele quer que eu fale. E na palavra Ele vai me esclarecendo o que eu preciso falar. E sempre foi assim. O Senhor não nos deixa confundidos. Quando o Senhor nos dá uma palavra, Ele mesmo vai conosco. É Ele quem dá a palavra e Ele nos usa como um instrumento. Porque Ele quer perdoar aquele que está no caminho de maldade. Deus quer perdoar quem está no caminho de maldade. Deus está pronto para derramar da misericórdia dele. Deus espera que nós nos arrependamos dos nossos pecados. Ele espera que a gente saia do caminho de maldade e vá para um caminho de luz, para que vá para Cristo, para que pratique a justiça, busque o reino de Deus e a sua justiça. Para finalizar, no versículo 21 diz: mas avisando tu o justo, para que o justo não peque, e ele não pecar, certamente viverá, porque foi avisado e tu livraste a tua alma. Glória a Deus. Quando nós avisamos, nós estamos livrando a alma, seja de um ímpio, seja de um justo que se corrompeu, que está agora se desviando do caminho da justiça. Quando nós avisamos, direcionados por Deus, nós estamos livrando essa alma e nós estamos também nos livrando da culpa, do sangue, do pecado dessa alma. Porque quando nos é revelado e a gente não fala algo que Deus nos revelou, nos mostrou, Deus vai requerer de nós a responsabilidade de não ter conduzido este a Deus, de não ter repreendido, exortado este que está em pecado. Que nós possamos estar sensíveis à voz do Senhor, que nós possamos ter ousadia, ser fortes e corajosos para anunciar o que Deus quer. Os profetas sempre tinham que ter muita coragem, porque
eles iam anunciar não que os outros, os verdadeiros profetas, não o que os outros queriam ouvir, mas o que vinha da parte de Deus. E se tivesse que ser palavra de correção para uma nação inteira, ele ia anunciar. E muitas das vezes tinha que enfrentar prisões, tinha que enfrentar um poço. Mas Deus sempre livrava estes. Deus é poderoso para livrar os seus profetas. Seja obediente à voz do Senhor. Quando Ele te direcionar a falar algo, quando Ele te mostrar algo, que você vá cheio do Espírito Santo, cheio da água viva para anunciar as palavras que Deus te entregou. E sempre em amor. Porque quando nós proferimos palavras sem amor, é como um sino que toca sem sentido nenhum. Não toca nenhuma alma, não toca nenhuma vida, não tem como ter arrependimento, porque seriam palavras de condenação e não para salvação. Tudo que você fizer, faça com o seu coração entregue para Deus e cheio de amor. Se lhe falta amor, peça ao Senhor para que te ensine a amar. Peça ao Senhor que as suas palavras, mesmo que sejam de exortação, saiam com amor, para que haja arrependimento. E parece confuso, eu já encerro aqui, parece confuso exortar em amor. Por muito tempo, me pareceu também confuso. Mas quando você vai confrontar alguém do pecado, não para julgar, mas para mostrar aonde caiu, e anuncia o amor de Cristo, e anuncia que o Senhor está pronto e deseja que esse se arrependa. Anuncia sobre a verdade, Cristo é a verdade. Anuncia que, assim como aquela mulher, eu sempre me recordo dela. Ela foi pega em adultério, não sai a palavra, não vai sair, não dá. Ela foi pega, a língua está embolando, em ato, ali, na hora do adultério. E ela foi levada para a praça para ser apedrejada. E Jesus estava na praça e quando confrontado, para tentarem pegar Jesus, para tentarem falar com que ele foi contra a lei de Moisés. E quando ele é confrontado, ele diz: quem não tem pecado, atire a primeira pedra. E um após um. Ele não foi contra a lei. Ele nos trouxe a consciência. Quem não tem pecado? Quem não peca? Quem nunca pecou, atire a primeira pedra. Nós falhamos, nós pecamos, mas nós temos Cristo Jesus. Nós temos Cristo Jesus. Você tem Cristo Jesus. Se você está em pecado, se você se corrompeu, se você era justo e se corrompeu ou não, ou se você é ímpio e você nunca conheceu a Jesus, só ouviu falar de Jesus, saiba que o Senhor, Ele veio a esse mundo e se entregou por amor a ti, para que a tua culpa, os teus pecados não fossem sobre você, para que a condenação dos teus pecados não fossem sobre você, porque foi sobre ele. E todo aquele que crê em Jesus Cristo e se arrepender, receberá a misericórdia do Senhor. Recebe a misericórdia do Senhor. E nós precisamos anunciar isso. Quando Jonas foi a Nínive anunciar o juízo, e ele se volta para Deus, quando Deus derrama da misericórdia e não mais condena aquela cidade, não mais manda o juízo sobre aquela cidade, volta atrás na palavra, Jonas fala assim: Senhor, por isso que eu não ia vir, eu não estava. O Senhor, eu sei que o Senhor é grande misericórdia, que tornaria atrás no que o Senhor disse. Jonas conhecia Deus e sabia que ele voltaria atrás se o povo se arrependesse, por isso ele não queria nem ter o trabalho de anunciar.
Só que a gente precisa anunciar, porque se a gente não anunciar, o sangue dessas pessoas será requerido da nossa mão. Nós daremos contas ao Senhor. Nós daremos contas ao Senhor das nossas palavras. Nós daremos conta ao Senhor dos nossos atos. Que você possa semear o que é bom, que você possa obedecer à voz de Deus quando Ele te chamou, porque Deus chama sim. Ele levanta sim profetas, Ele levanta sim servos, servas, que Ele não chama mais de servos e servas, mas sim amigos, que sabem o que Ele faz, que sabem o que Ele quer fazer. E Ele chama para que nós venhamos fazer o quê? Anunciar a Cristo a toda criatura. Ide por todo mundo, pregai o Evangelho a toda criatura. Ide por todo mundo, pregai o Evangelho. E quando Deus te der uma palavra de sabedoria, uma palavra de conhecimento sobre alguém específico, vai a essa pessoa. Fala aquilo que Deus te entregou para falar. Não tire nenhuma vírgula e não acrescente nada. E Deus vai trabalhar no coração dessa pessoa. E ainda que essa pessoa não se arrependa, você não terá culpa, porque você fez aquilo que Deus te chamou a fazer. Amém? Vamos orar? Querido Deus, amado Pai, obrigada pelas tuas palavras, Senhor. Que nós possamos ter coragem para anunciar as palavras que o Senhor nos entrega. Que nós possamos ajudar, Senhor, ao que está fraco na fé. Ajudar a levantar os que estão caídos, a confrontar os que estão em pecado. Nos ajuda, Senhor, a não cair. Como a tua palavra diz, os que estão de pé, cuidem para que não caiam. Nos ajuda, Senhor, a não cair. Nos ajuda, Senhor, a obedecer a sua direção. Eu clamo por cada um que o Senhor trouxe a esse vídeo, porque se está aqui, foi o Senhor. Sim, foi o Senhor quem trouxe. Pai, trabalha no coração de cada um. Espírito Santo, vai falando, vai curando, vai ministrando aquilo que o Senhor quer por meio dessa palavra. Senhor, traz a revelação, o entendimento da verdade. Cristo é a verdade. E Cristo veio a esse mundo por amor. Nos resgatou, nos limpou no sangue dele. Que nós possamos ir para Ti todas as vezes que precisarmos, todas as vezes que cairmos, que possamos ir para Ti todos os dias, para estarmos na Tua presença, nos deleitarmos na Tua presença. Nós precisamos de Ti, Senhor, todos os dias. Que possamos sentir o Teu cuidado, a Tua presença em cada detalhezinho, em cada parte do nosso dia, Senhor. Nos ajuda nas nossas fraquezas e nos fortalece em nome de Jesus. Sara o seu povo, Deus. Salva o seu povo e que haja cura em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Tchau. Até o próximo vídeo, se Deus quiser.